Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMinho. Patrícia Santos, vice-presidente da Associação Empresarial do Minho, junta-se a nós no episódio de hoje, onde falaremos sobre talento e produtividade. Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigada por se juntar a este podcast. Começo por lhe perguntar, Portugal tem jovens muito qualificados, mas tem uma baixa produtividade. O que é que está a falhar? Como é que as qualificações dos portugueses não se estão a refletir no encurtar da distância entre Portugal e, por exemplo, a média europeia, no que diz respeito à produtividade? Boa tarde, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje a falar sobre este tema tão importante. Em relação, de facto, aqui à qualificação dos jovens, é sem dúvida um ativo valioso que nós temos, mas aqui a questão da transição desta qualificação para a produtividade depende realmente de outros fatores. E quando comparamos Portugal com outros países, como por exemplo a Alemanha, os países nórdicos, que realmente apresentam índices de produtividade bastante superiores aos nossos e àquilo que é a média europeia, é importante vermos aqui algumas diferenças fundamentais, nomeadamente naquilo que diz respeito ao tecido empresarial. A dimensão das empresas e o tipo de empresas, e quando olhamos para estes países vemos que há uma maior prevalência de grandes empresas, há uma cultura de formarem também clusters de empresas e um investimento muito forte em investigação e desenvolvimento, o que não é tão comum aqui em Portugal, porque lá está, temos um tecido empresarial predominantemente de pequenas e médias empresas que de facto têm alguma dificuldade em investir nesta área de investigação e desenvolvimento. E só para termos uma noção da diferença de números, quando falamos de países como Suécia, Finlândia e Alemanha, estamos a falar de investir em mais de 2% do seu PIB na área de investigação e desenvolvimento. Portugal, estamos no 1,1%, o que mesmo assim é abaixo da média europeia. Logicamente que isto tem as suas consequências, portanto, quando falamos de inovação tecnológica, lá está, não investimos na investigação e desenvolvimento e isto faz com que ficamos um bocadinho mais atrás, ou seja, não estamos a adotar tão rapidamente novas tecnologias, processos de automação, o que leva naturalmente a uma maior produtividade das pessoas. E aqui quebrar um bocadinho o mito, porque muitas vezes quando se fala em automação de processos as pessoas acham que estamos a dispensar as pessoas e não necessariamente. É muito importante falarmos cada vez mais da transformação digital, e transformação digital não é substituir pessoas, é pensarmos digital, é repensarmos todos os nossos métodos de trabalho e usarmos a tecnologia a nosso favor. Lá está, pensarmos que os nossos recursos muitas das vezes estão a consumir tempo em tarefas repetitivas, em tarefas administrativas que podem ser feitas de facto pela tecnologia e passarem a fazer tarefas de valor muito mais acrescentado, e é isto que faz com que sejamos muito mais produtivos, portanto, que o PIB pelo número de pessoas seja muito superior. E depois há outro aspecto também muito importante, nós de facto falamos que temos jovens muito qualificados. A questão, e é outra grande diferença também para estes países como a Alemanha e países nórdicos, é que enquanto que realmente temos um elevado número de jovens qualificados, há aqui também uma grande distinção para estes países, que é as necessidades que o mercado tem. E são países que apostam muito fortemente naquilo que é a formação profissional, porque há determinado tipo de indústrias que necessitam ou têm outro tipo de necessidades que não só licenciados, mestrados, PhDs, e portanto acho que aqui em Portugal também estamos a sofrer um bocadinho esse mal, que é, na verdade, aquilo que o mercado neste momento precisa, tendo em conta aquilo que é o nosso tecido empresarial, não estamos a ter esta resposta e, portanto, quando falamos em níveis de produtividade, quando aquilo que é oferta, portanto, os jovens vêm para o mercado com uma determinada formação e não é aquilo que efetivamente as empresas necessitam, criamos aqui este gap em termos de produtividade. Muitos desses jovens estão a sair do país. Falava da importância do investimento das empresas em investigação e desenvolvimento. De que forma é que se pode estancar esta fuga de cérebros?
Bem, essa é aquela pergunta de, não diria $1.000.000, estamos na Europa, mas €1.000.000. Se fosse fácil, de facto, já estaria resolvido. Eu diria que a solução, de facto, é simples e todos nós sabemos qual é. A dificuldade está aí na complexidade da sua implementação. É óbvio que isto já é histórico, de termos imigração em Portugal e, infelizmente, tem-se vindo a agravar. Eu diria que há aqui 2 fatores que são extremamente importantes e os jovens hoje, quando pensam em sair do país, há aqui 2 questões de base muito importantes, que é a questão salarial, a questão das condições de trabalho e a questão do acesso à habitação é também um tema que está na ordem do dia. E, portanto, é óbvio que nós temos que trabalhar no sentido, portanto, uma das formas de estancar esta fuga é conseguirmos dar melhores salários, melhores condições de trabalho a estes jovens aqui em Portugal, para que de facto eles não pensem em sair. E outro aspecto importante que é esta liberdade, esta independência, que é pensarem e terem a possibilidade de ter a sua própria casa, o seu próprio espaço, e não significa que tenha que ser comprado. Hoje o drama que vivemos é que nem para comprar, nem para arrendar. E outro aspecto muito importante é de facto incentivarmos o crescimento das empresas para termos mais grandes empresas em Portugal. Isto de forma a podermos oferecer oportunidades de evolução de carreira, porque não é só o salário de facto é a base, é óbvio que as pessoas têm que ter dinheiro para pagar as suas contas ao final do mês e para terem qualidade de vida, mas também têm muito mais expectativas, têm a expectativa de uma progressão de carreira, têm a expectativa de, lá está, a flexibilidade de trabalho. E tudo isso é muito mais fácil quando as empresas conseguem ganhar dimensão, é quando conseguem oferecer este tipo de oportunidades, quando conseguem ter esta proposta de valor para as pessoas, sejam elas jovens ou não. E, portanto, eu diria que é nisto que temos que trabalhar e é isto que é complexo. Tem-se tentado trabalhar, mas a complexidade de se implementar todas estas soluções e termos tudo isto resolvido é o que torna tão difícil termos a solução. Ainda a este propósito, e para evitar a saída destes jovens licenciados, o antigo governo, o governo socialista, anunciou a devolução do valor das propinas através de um prémio à valorização das qualificações para os jovens que decidam ficar a trabalhar em Portugal. De resto, o governo de Luís Montenegro já começou a reembolsar esse valor. Enquanto empresária, que avaliação faz desta medida? Acha que haveria alguma forma de compensar de forma mais determinante quem decide ficar a trabalhar em Portugal? A medida em si, vamos ver, é um gesto significativo que demonstra o compromisso do governo em querer que os jovens qualificados se mantenham em Portugal. A questão é, se ela não for acompanhada de outro tipo de medidas que, de facto, deem aqui uma perspectiva de emprego, uma perspectiva de vida, de progressão de carreira às pessoas, o impacto é limitado, porque estamos a falar, esta medida de devolução de propinas vai dos €697 ano aos €1.500 ano, consoante estejamos a falar de licenciatura ou de mestrado. Portanto, o impacto financeiro que isto tem, eu diria que não é por este montante que vamos conseguir manter os jovens em Portugal. Portanto, há um conjunto de outras medidas que têm vindo a ser implementadas, nomeadamente a limitação do IRS para os jovens até 35 anos, de ter sido reduzido para 15%, o reforço do próprio IRS jovem, portanto, também entre os 18 e os 26 anos, também tem aqui medidas, portanto, se estiverem a estudar, a tirar um doutoramento, tem ainda aqui também uma redução do próprio IRS, portanto, também são outras medidas que ajudam. Aquilo que os faz sair tem muito a ver com todas as condições de trabalho, e, portanto, aquilo que nós temos que trabalhar é, de facto, criar aqui um ecossistema que seja competitivo para as empresas, que não seja castrador quando as empresas estão a ganhar dimensão, porque é isto que nós temos que potenciar, que as empresas queiram crescer, que as empresas ganhem dimensão e sermos atrativos, de facto, competitivos, para atrairmos grandes empresas para Portugal. Isto vai permitir realmente criarmos ambientes em que os jovens sintam que têm a possibilidade de progressão de carreira, porque é muito isto que eles procuram lá fora, ir para as grandes empresas e poderem crescer e poderem desenvolver-se e terem acesso a formações. Portanto, eu diria que temos que ir mais longe do que isto. A medida é positiva, mas só por si não chega, porque o impacto financeiro que isto tem no final do dia, quando juntamos também à equação a questão da extrema dificuldade que hoje um jovem tem
em ter o seu espaço, em ganhar a sua independência, é extremamente complicado. E, portanto, vemos que quando eles vão para o estrangeiro, não só ganham mais, como descontam menos, ou seja, no final o líquido é superior, o que lhes dá, obviamente, muito mais capacidade de compra e terem a sua própria casa, e tudo isso são questões extremamente importantes para aquilo que é a nossa qualidade de vida. Ainda assim, o futuro imediato de muitas empresas portuguesas depende da contratação e da retenção destes talentos. Recrutar e manter talento implica perceber o que é que valorizam os empregadores. Eu diria, na ótica do empregador, aquilo que mais valorizamos, lá está, é a questão da atitude, que o jovem tem, mais do que muitas vezes valoriza-se muito a qualificação, e eu tenho 2 filhas e muitas vezes digo isto, a questão das notas, a questão do curso, obviamente que é importante, porque a formação superior, enfim, dá-nos aqui as ferramentas para nós sabermos procurar aquilo que é necessário e ganharmos, enfim, o nosso pensamento crítico, mas acho que acima de tudo é a questão da atitude, a questão da empatia, do pensamento crítico, de sermos capazes de encontrar soluções. A própria flexibilidade, muitas das vezes hoje as pessoas resumem-se àquilo que acham que são contratadas por uma determinada função e não têm aquele espírito de equipa, de entender que somos um todo, e é algo que eu acho que também temos que desmistificar muito em Portugal. Isto vem muito daquilo que é a lei laboral, de pôr o empregador de um lado e o trabalhador do outro. As empresas são as pessoas e as coisas só funcionam se de facto estivermos todos a remar no mesmo sentido. E quanto mais a empresa for lucrativa, mais possibilidades tem, de facto, de dar melhores condições. Não podemos achar que estamos em lados opostos da barricada, que os empregadores estão do lado, que os trabalhadores estão do outro. Temos que estar todos do mesmo lado, a lutar no mesmo sentido, que é tornar Portugal muito mais produtivo e muito mais competitivo, porque o talento existe, a capacidade existe, temos é que conseguir tirar muito mais partido dele. E para terminarmos, Patrícia, eu gostava de lhe pedir a sua opinião em relação ao crescimento da produtividade. Como é que podemos fazer crescer a produtividade em Portugal para os níveis europeus? Claramente tem que haver aqui um investimento em tecnologia e digitalização, ou seja, tem que haver uma aposta, e quando olhamos para aquilo que é, de facto, a indústria característica em Portugal e o tipo de empresas em Portugal, é preciso haver uma aposta grande naquilo que é a transformação digital das empresas para conseguirmos realmente aumentar esta produtividade. E tivemos alguns exemplos, lá está, que esta capacidade existe, mas só a usamos quando de facto não temos nenhuma outra alternativa. E vimos isso no caso da pandemia, quando foi o confinamento, vimos uma série de setores, como por exemplo a restauração e outras áreas, a reinventarem-se, porque não tinham outra alternativa, portanto estavam encerrados e tinham que continuar os seus negócios, e a verdade é que reinventaram-se e arranjaram forma de continuar a trabalhar online, por telefone, portanto criaram 1001 formas, até as mestarias, de levar as cestas e os cavalos a casa. A verdade é que terminou o lockdown, portanto deixámos de estar confinados e as empresas voltaram outra vez ao seu modus operandi anterior. E portanto eu acho que é uma coisa que os empresários portugueses têm que mudar este espírito, não é só quando é necessário, nós temos que pensar nesta escalabilidade, pensar que podemos chegar muito mais longe com esta transformação digital, com pensarmos digital, podemos chegar mais longe do que apenas no local geográfico onde estamos a atuar. Isto implica este investimento nesta literacia, em novas tecnologias, em digitalização do negócio, o que necessariamente leva novamente à questão do apoio na investigação e desenvolvimento, o simplificar a burocracia e lá está, sermos muito mais competitivos a atrair grandes empresas é também um fator fundamental para aumentarmos a nossa produtividade e estarmos aqui muito mais próximos do nível europeu. A aposta também nos setores estratégicos, lá está, como áreas de tecnologia, energias renováveis, biotecnologia, e que está a ser feito, mas lá está, também vamos precisar do seu tempo. Estes são setores que de facto têm aqui muito potencial de ganhar muita escala e de nos fazer ganhar esta produtividade, e o aspecto também importante, que é o fomento à cultura da inovação e competitividade nas empresas. Portanto,
uma aposta nesta capacitação das lideranças das pequenas e médias empresas e mais uma vez, também já existem programas em curso, nomeadamente o Voice Leadership, que é um programa nacional que visa dotar, portanto, as PMEs, portanto, e tem um objetivo de até 2026 aumentar o PIB em 2%, através deste programa de formação dos donos das PMEs, em várias áreas, em crescimento, internacionalização, liderança, precisamente para dar mais ferramentas e para que tenham mais conhecimento, não só de liderança, daquilo que é a proposta de valor do empregador, de ter mais consciência de quais são as necessidades e as ansiedades dos trabalhadores e perceber este potencial de internacionalização e crescimento das empresas. Eu diria que são aqui várias frentes de trabalho em que temos que investir para tornar Portugal muito mais produtivo e estarmos muito mais próximos dos níveis europeus. Muito bem, Patrícia, muito obrigada por se juntar a nós neste Negócios à Lupa pela AEMINHO. Obrigada. É assim que fechamos mais um episódio deste podcast. Já sabes, estamos de regresso na próxima semana com um novo tema e outro convidado. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.